Experiência inédita de uma testemunha de Jeová que saiu da jw.org. Esta testemunha de Jeová é um varão e me autorizou a publicar a sua experiência, onde ele conta o que o levou a se tornar testemunha de Jeová devido a um estado de extrema fragilidade. E a experiência dele é a seguinte: ele disse: éramos 4 em nossa família. Meu pai e minha mãe analfabetos. Meu irmão, 7 anos mais velho que eu, era doente mental, pois precisou nascer no fórceps e sofria crises de loucura e ataques epiléticos, e vivia tomando remédios psicotrópicos para não ter convulsões. A minha mãe, quando mocinha, herdou a maior parte de um sítio na zona rural, mas como ela não gostava de trabalhar na roça, seus irmãos carnais diziam para ela: se você não gosta de trabalhar na roça, por que o pai deixou a maior parte das terras para você? Diante deste conflito, minha mãe e meu pai resolveram vender de livre e espontânea vontade esta parte do sítio para um dos irmãos dela, que sempre trabalhou na roça. Depois que minha mãe havia passado a escritura do imóvel para o irmão dela, ela se arrependeu e contratou um advogado para cancelar a escritura. E o irmão dela ficou com muito ódio dela devido a isso. Mas ela perdeu a causa na justiça, perdeu dinheiro com o advogado e só ganhou a inimizade com o seu irmão devido a esta atitude insana dela. E como desgraça pouco é bobagem, o meu pai morreu num acidente de automóvel por imprudência do motorista. E minha mãe ficou viúva, sem casa própria para morar, e como meu pai não pagava a previdência social em dia, minha mãe ficou sem receber nenhuma pensão. E dependíamos de esmolas que alguns empresários que meu pai trabalhava para eles de vez em quando faziam donativos para ela comprar comida para nós. Quando meu pai era vivo, meu pai costumava dar dinheiro para o meu irmão doente mental, e minha mãe toda manhã fritava bife para ele comer no café da manhã. Mas devido à morte de meu pai, minha mãe não tinha mais dinheiro para comprar bife para ele comer de manhã, e nem tinha condições de dar dinheiro para ele, assim como meu pai costumava fazer. Então ele ficava violento e tinha surtos de violência e quebrava tudo em casa. Daí meus tios, por parte de pai, conseguiram interná-lo no sanatório de doentes mentais. Mas ele ficava 1 ou 2 meses internado e depois o sanatório dava alta e ele saía. E ele continuava tendo surtos de violência e quebrava tudo em casa. A nossa vida era um inferno. Nós não tínhamos casa para morar, a minha mãe não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e éramos despejados. Mudávamos para uma outra casa e acontecia a mesma coisa. O irmão dela não podia vê-la nem pintada de ouro, porque ela havia vendido para seu irmão um sítio que ela herdou e depois se arrependeu. E pôs na justiça para cancelar a escritura. Mas perdeu a causa, perdeu todo o dinheiro com o advogado e ganhou só inimizade com seu irmão devido a isso. Depois de alguns anos desta vida de tormento, comecei a vender verduras, vender salgadinhos, comecei a engraxar sapatos, até que um dia meu tio arranjou um emprego para eu trabalhar de auxiliar de escritório numa empresa dele. Como eu só tinha 17 anos, eu não era registrado e ganhava menos de um salário mínimo. E o meu primeiro salário veio em dinheiro dentro de um envelope, que eu ia usar para fazer uma compra de alimentos para casa. Mas esse meu irmão roubou o dinheiro, foi no bar e comprou tudo em bala para dar para os seus amigos. O patrão, meu tio, ao saber disso, ficou quieto, pois afinal a culpa não era dele. E eu fiquei mais um mês trabalhando sem dinheiro em casa. E minha mãe frequentava espiritismo tanto de Allan Kardec como espiritismo de Umbanda. Certa vez à noite, a casa onde morávamos começou a cair pedras no telhado, panelas do armário começaram a cair no chão e a coberta da minha cama se mexia sozinha. Deu crise psicótica no meu irmão, ele precisou ser internado. Fui em várias igrejas, fui coroinha de padre, e um dia eu cheguei em casa e tinha uma senhora com uma criancinha no colo, e minha mãe me disse: esta mulher com a criancinha no colo é faxineira lá na casa do padre. Dê uma olhada nas entradas da cabeça desta criança. Não são parecidas com a cabeça do padre? Eu respondi: sim. Daí minha mãe disse: esta criança é filha do padre. O padre abusava dela, e quando ela engravidou, o padre ameaçou ela e mandou ela embora, porque não queria que ela envergonhasse ele na paróquia. Eu fiquei muito chocado com isso e abandonei a igreja católica. E também abandonei o espiritismo. E comecei a frequentar igrejas evangélicas. E eu perguntava para os pastores sobre a Trindade e sobre as guerras. Eles respondiam que acreditavam na Trindade
e que se houvesse uma guerra, todos eles iriam na guerra. Depois de algum tempo, apareceu uma testemunha de Jeová lá em casa e minha mãe dizia que quem estudasse a Bíblia ficava louco. Mas mesmo assim, continuei estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová e fiquei sabendo que as testemunhas de Jeová não criam na Trindade e não iam na guerra. Em vista disso, eu concluí que havia encontrado a religião verdadeira. Me batizei. Logo fui designado servo ministerial. Como eu não tinha terminado nenhum estudo fundamental, disse para o ancião que pretendia voltar a terminar os meus estudos à noite. O ancião respondeu que precisava de mim todas as noites para ajudar nas reuniões e que seria bobagem estudar na escola, que a grande tribulação e o Armagedon iriam ocorrer logo, e que não ia adiantar nada eu estudar, que eu poderia enfraquecer na fé, etc. E como as testemunhas de Jeová dizem que devemos ser obedientes aos que tomam a dianteira, eu não fui mais estudar em nenhuma escola. Só trabalhava no serviço secular e ia nas reuniões e serviço de campo. Nesse ínterim, comecei a ver que o corpo governante tinha marcado várias datas para o fim do mundo que não se cumpriram. As testemunhas de Jeová diziam para mim que isso era invenção dos apóstatas e que eu não deveria fazer esse tipo de questionamento. Comecei a perceber a hipocrisia do corpo governante que proíbe os irmãos cursarem curso superior e ao mesmo tempo passou a exigir que quem quisesse ir trabalhar de graça em Betel era obrigado a ter curso superior. Aí eu pensei, que hipocrisia! Ensinam que não é para fazer curso superior e ao mesmo tempo exigem só pessoas com curso superior para ir trabalhar de graça lá para eles. Comecei a sentir repugnância devido a estas hipocrisias. Certa vez, eu vi um erro grave sendo praticado pelo corpo governante. Comuniquei aos anciãos da minha congregação e eles não disseram nada. Ficaram completamente calados. O corpo governante, ao ser comunicado disso, não admitiu este grave erro, que também era um grave erro de hipocrisia, um grave erro de contradição, e mandou esses anciãos me desassociar para queima de arquivo. Mas eles não quiseram me desassociar. Em vista disso, o corpo governante mandou os anciãos de Betel me convidar para uma reunião judicativa na sala B e percebi que já haviam me desassociado antes de fazer a reunião judicativa comigo, pois já era a ordem do corpo governante para me desassociar para queima de arquivo. Após o anúncio da minha desassociação, o telefone da linha que eu tinha em casa ficou completamente mudo. Porque, abre aspas, alguém muito forte, fecha aspas, deve ter mexido os pauzinhos para cair a linha do meu telefone. E assim, eu não entrar em contato com mais nenhuma testemunha de Jeová para queima de arquivo. Depois do anúncio de que eu havia sido desassociado por conduta imprópria de um cristão, a minha família e meus amigos todos se afastaram de mim. Até os anciãos que sabiam da minha inocência se afastaram de mim. Alegavam que eu fui desassociado por ter questionado e desrespeitado os anciãos. E todas as testemunhas de Jeová dessa cidade que sabiam o motivo real e que não era motivo para desassociação, mas preferiram imitar o apóstolo Pedro, que disse: eu não conheço Jesus e nunca vi Jesus. A lei do menor esforço, né? Vão ter que prestar contas disso para o Jeová da Bíblia, porque o Jeová da jw.org consente com todas as injustiças que você possa imaginar. Depois comecei a entrar na internet e assistir os vídeos dos dissidentes. E fui me consolando na questão do ostracismo. Continuei e continuo estudando a Bíblia e sempre pedindo sabedoria para Yahvé por meio de Jesus, conforme Tiago capítulo 1, versículo 5. Certa vez, um crente de uma igreja evangélica disse que as testemunhas de Jeová não oram para Jesus e que devemos orar para Jesus, porque Estevão, ao ser apedrejado, orou para Jesus. Eu fui pesquisar e assisti um vídeo de um irmão dissidente e ele provou que a palavra grega para oração, que é a palavra que Jesus usava para fazer oração ao seu pai Yahvé, é a palavra grega proseukomai, que significa orar. E a palavra grega que Estevão usou ao ser apedrejado é a palavra epikalomenon, que significa clamar ou chamar. E clamar ou chamar é diferente de orar. E, portanto, Jesus deixou na Bíblia o modelo correto de como nós devemos orar. E Jesus sempre orava ao Pai Yahvé. E Jesus disse que os cristãos devem sempre orar ao Pai por meio dele. Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. É lógico que o que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus
deve sempre estar em plena harmonia com a vontade do Pai. Se não estiver em plena harmonia com a vontade do Pai Yahvé, Ele não nos dará tudo que pedirmos ao Pai. Então todos os exemplos da Bíblia que, no Velho Testamento, no que tange a oração é feita ao Deus Yahvé. E temos o exemplo de Cornélio, que antes dele conhecer a Jesus, ele sempre orava a quem? Orava a Deus. Quem é esse Deus? É o Pai de Jesus. E Deus ouvia suas orações e mandou Pedro ir lá explicar para ele quem era Jesus, porque até então ele não sabia quem era Jesus. Depois que Pedro foi visitá-lo, ele, sua família e amigos que estavam presentes na visita do apóstolo Pedro aceitaram Jesus e, com certeza, a partir de então, passaram a orar a Deus por meio de Jesus. E desejo que todos os dissidentes nunca abandonem o Pai Yahvé e nem Jesus Cristo, e continuemos procurando ser cristãos cumprindo todos os mandamentos que os cristãos devem cumprir. Continuemos ajudando as testemunhas de Jeová enganadas nessa seita de terrível controle mental, para que se libertem da escravização, da escravidão a esta seita de homens chamada de testemunhas da JW.org, porque testemunhas do verdadeiro Jeová da Bíblia nunca foram e não são.